cura, dessa teoria sobre o fim, como se dá o encerramento, como a gente entende o processo final de um trabalho de análise, né? A gente já passou por todos os avatares do trabalho analítico, das entrevistas preliminares até as interpretações, e agora a gente está chegando no fim de uma psicanálise. No fim, a gente pode pensar essa palavra de duas formas. O fim como a finalização e o fim também como o objetivo, para que serve, no fim das contas, isso tudo, né? Então, hoje nós vamos começar a compreender como é que essa aventura que a gente vem estudando desde o começo do semestre, como é que ela vai se finalizando. No material que eu mandei para vocês, o texto, né, que é uma junção de frases que eu vou juntando, ele fala inicialmente da cura como esbatimento dos sintomas, como resolução de uma doença, como final de um processo patológico. Então, a cura dentro da lógica médica, tá? Então, a gente começa o texto falando sobre a cura por essa perspectiva, né, de solucionar o sintoma. Então, a psicanálise não trabalha com essa ideia de cura no sentido de resolver sintoma, de esbater sintoma, de solucionar patologia, né? Essa é a lógica médica que o psicanalista tenta, né, se afastar. Então, o item 1 diz assim, primeiro, né, sobre o não querer curar, uma questão de método. Poderíamos iniciar o nosso estudo de hoje que o psicanalista, quando se ocupa da sua posição, ele deve se esforçar para não querer curar. Não querer curar dentro disso que a gente está conversando agora, sobre a cura dentro da perspectiva da lógica médica, né? Podemos dizer que esse benefício de alívio do sofrimento, de resolução do sintoma, esse benefício de um apaziguamento do quadro sintomático psicopatológico, ele deve vir, se espera que ele venha, como um benefício adicional. Como um benefício adicional do processo analítico, mas não que seja esse o objetivo do trabalho. Claro que a gente espera uma melhora na posição subjetiva dos pacientes, mas não é esse o nosso objetivo principal. Então, é um benefício adicional. Isso é importante para a gente não ceder diante do modelo médico, né, de resolver problemas, e também é importante para que a gente possa se concentrar em fazer o trabalho de escuta do inconsciente do paciente, sem se pressionar, sem ficar esperando que a vida do paciente seja resolvida por nós. Então, ocupar essa posição de querer resolver os problemas do paciente, de querer curá-lo, de querer melhorar a sua vida, não é o lugar que a gente deve ocupar. Isso é importante, tá? Então, a cura dos sintomas viria como um benefício. Até porque a cura, como está aqui no nosso trabalho, no nosso escrito, a cura é um valor imaginário. Imaginário como a felicidade, como a justiça, como a evolução subjetiva, né? Tudo isso é imaginário. A cura como o alcance de uma vida plena,
tudo isso é trabalhar com o imaginário. Mas ela é importante, a ideia de cura é importante para o paciente, né? O paciente, quando vem nos procurar, ele vem em busca de uma resolução do seu sofrimento, e essa busca, essa demanda é importante porque o início do trabalho clínico começa por essa demanda, né? por essa busca, por essa expectativa de melhora. Então ela é importante, mas a gente, enquanto profissional, não trabalha, né, tentando responder a essa demanda do paciente. Porque o paciente demanda, né, pessoal, a homeostase. O paciente demanda o restabelecimento da sua saúde psíquica anterior ao aparecimento do sintoma. Então, mais ou menos que a ideia de cura na medicina, né? Que se possa restabelecer o equilíbrio orgânico, psíquico, né? Que se encontrava antes do processo patológico ter se iniciado. E em psicanálise, a gente vai entender que esse processo de restabelecimento da saúde, né, só é possível o paciente saindo disso transformado, saindo disso um outro. Então, o processo de tratamento psicanalítico não visa restabelecer a harmonia inicial, mas fazer com que o paciente saia dessa batalha diferente. Quer dizer o quê? Quer dizer que se a gente se ocupar de querer fazer com que o paciente restabeleça o seu estado anterior, a gente perde a chance, né, de poder mexer nas estruturas de base da sua condição psíquica. Então, fazer escuta do nosso paciente sem querer curá-lo é uma questão de método, tá? Uma questão de método. Até porque os sintomas, as formações do inconsciente, os conflitos nunca vão terminar. Por mais que a gente se analise, a gente se trate, o nosso inconsciente vai continuar sempre, né, produzindo e gerando conflitos. Então, o estado psíquico de equilíbrio e saudável também é mito. Né? Então, Freud vai dizer assim, que se espera que o médico não fique capturado, na época eu dizia médico, né? Não fique capturado nessa tentativa de curar o paciente, mas que sim, trabalhe com sangue frio e o mais corretamente possível. Então a gente deixa esse furor de ajudar, de curar de lado, para trabalhar com sangue frio e corretamente. E se a gente colocar muito o nosso afeto aí, a gente se atrapalha, assim como o cirurgião, né? Se vai querer, se começa a colocar muito o seu afetivo em jogo, ele se atrapalha. Então, trabalhar com sangue frio. Se o terapeuta insistir a cura como objetivo, o sucesso ou o fracasso de sua obtenção só dependerá dele, e isso irá atrapalhar a sua escuta e a sua intervenção no trabalho, além de lhe colocar uma posição pretensiosa de falsa responsabilidade. É preciso analisar com humildade e sem grandes pretensões. Então, analisar, trabalhar com humildade, sem querer transformar a vida dos outros, sem querer salvar os outros, né? Com humildade, sem grandes pretensões. Até porque, né, pessoal, se a gente quer curar o nosso paciente, a gente está colocando ele na posição de objeto, onde o nosso querer está acima do querer dele. Né? A gente quer curar o nosso paciente e a gente está impondo o nosso querer para o nosso paciente.
Então, como é que a psicanálise vai entender, né? Que esses sintomas, essas queixas, isso que o paciente nos traz para a sessão, não são simples transtornos que têm que ser resolvido, removido, para que o sujeito venha se acomodar melhor ao social, para ele se acomodar melhor à comunidade. A psicanálise vai tomar o sintoma não como uma mera manifestação neurótica, mas como aquilo que é mais íntimo, mais prezado pelo sujeito. Então, vocês sabem, ou vão saber, que o sujeito ama o seu sintoma, se agarra ao seu sintoma, como se fosse a coisa mais preciosa. E é com esse sintoma que a gente vai trabalhar. Vocês vejam, a gente não vai trabalhar contra o sintoma. A gente vai trabalhar junto com o sintoma, através do sintoma, não contra. Porque o sintoma é um signo de que há um sujeito ali. É com o sintoma que o sujeito estabelecerá seu laço com o social. Né, pessoal? Então, o sintoma, o que é? O sintoma é uma tentativa de cura que o eu emprega sobre a sua psique. O sintoma é uma tentativa de cura fracassada, disfuncional, mas não é aquilo que a gente tem que tirar. Se a gente querer tirar o sintoma, a gente vai querer tirar o sujeito também. Aquilo que é mais essencial do sujeito, que se salva através de uma formação sintomática. Então, trabalhar para tirar o sintoma é trabalhar para apagar as manifestações subjetivas do nosso paciente. Então, nós vamos trabalhar com o sintoma, lado a lado com o sintoma, para que ele encontre outra modalidade de existir e de funcionar dentro da sua estrutura. Tá? Então, entendam, né, que o nosso trabalho não é de remover sintoma. Então, o que é curar em psicanálise? Já que não é isso. Né? Curar em psicanálise não é findar uma patologia. A cura em psicanálise tem a ver com propor um espaço onde o sujeito possa ter acesso à sua verdade num processo, num trabalho, numa experiência de linguagem. Ter acesso à sua verdade numa experiência de linguagem. Ou, dito de outra forma, que através dessa experiência de linguagem, ele possa ampliar a sua capacidade de simbolização, ou que ele possa ampliar as suas potencialidades existenciais. Podemos pensar também que esse trabalho de revestir as nossas faltas, os nossos traumas, de revestir as nossas angústias com palavras, vai nos permitir inscrever na nossa psique um vazio que não se preenche mais. Então, o que seria, por esse viés, a cura em psicanálise? A gente poder, através de um exercício de linguagem, inscrever definitivamente um vazio do qual nenhum objeto mais vai suturar. Então, a gente fica livre de objetos mutiladores, angustiantes, livre de objetos obturantes. Basicamente, né, pensando isso que eu estou dizendo por outra via, seria ajudar o paciente a se sustentar na vida de uma forma desejante. Ou seria ajudar o paciente, no fim de análise, a se conduzir vida fora de forma mais funcional em relação à castração, em relação à falta, em relação ao seu desejo,
se sustentar no mundo como um sujeito desejante. Professor, tem como dar um exemplo sobre uma situação assim? Tipo, um exemplo de algo, vamos por um paciente que já aconteceu, que a gente, vamos supor, vai... Na verdade, a gente não vai, pelo que eu entendi, assim, a gente nunca vai dizer, não vai dizer para ele, olha, cara, tu tá com... Tá depressivo, tu não tá se ajudando, a gente vai sempre ajudar ele, vai fazer com que ele mesmo verifique seus problemas, né? Sinta que tem eles, e a gente não vai dizer o que ele é para fazer, né? Porque, na verdade, ele tem que se autodescobrir. Isso. Daí, ao me autodescobrir, eu vou descobrir que eu também consigo viver com aquilo. Isso. Que, na verdade, eu tenho que viver com aquilo. Isso, muito bom. É isso? É isso aí. Só que para poder viver com aquilo, né, poder viver com aquilo, acho que é interessante a palavra que tu usa, né? Aquilo quer dizer o que até então está sem nome. Para poder viver com aquilo, é preciso inserir o aquilo numa experiência de nomeação, de linguagem. Porque o que nos angustia e o que gera sintoma? O aquilo. Quer dizer, aquilo que me habita e que eu ainda não consegui colocar na palavra. Quando eu coloco aquilo ou isso na palavra, isso, né, isso se desgruda de mim, isso se solta de mim, não me aprisiona mais. Então, seria isso, né? Ajudar o paciente a colocar o isso, o aquilo, no campo da fala, da palavra, para que ele possa se apropriar disso e não ser escravizado por isso. Por isso que a cura em psicanálise tem a ver, né, com a inscrição disso ou daquilo na rede significante. Como está dizendo aqui, né? A análise propicia um outro arranjo, um pouco melhor do que vinha sendo encontrado no sintoma. É um rearranjo daquilo que não estava encontrando outra forma de aparecer na nossa vida sem ser através de um sintoma neurótico, sem ser através de um sofrimento. Então, o fim de análise seria quando o paciente consegue fazer algo melhor com o seu sintoma, com aquilo, como diz a Clenesy. É preciso restabelecer a ligação com o objeto A, para que o paciente possa encontrar novas coisas, criar novas situações e se encantar e investir em outros elementos do mundo. Então, quando o paciente consegue finalmente recobrir aquilo ou isso com a palavra, a sua libido vai ficar disponível para ela se encantar com outras coisas, para se envolver com outras coisas. Dizendo de outra forma também, é conseguir lidar melhor com a castração, com a falta, com a finitude, com a morte. Né? Conseguir lidar melhor com a nossa incompletude. A análise deve ajudar o paciente, no fim de análise, a restituir a sua capacidade de simbolização, a restituir a sua capacidade de nomeação, de ligação dos objetos inconscientes. Então, né, para se ter sucesso num processo analítico, como dizia Freud, a gente precisa ter coragem de enfrentar o face a face com os nossos desejos inconscientes, né? A gente precisa ter coragem de descer até o lixo, até o fundo do inferno que habita em cada um de nós, e reconhecer e falar e colocar palavras nesses elementos patógenos que ainda estão resistindo a entrar na consciência.
Após a cura, o sujeito passa a falar em nome próprio e a conduzir a vida do seu jeito. Então, é mais ou menos isso que uma psicanálise objetiva, né? Mais ou menos isso. Que a gente possa seguir vivendo a vida, conduzindo a vida do nosso jeito. Sem ser mais uma marionete, um boneco submetido às alienações que a gente herdou dos nossos pais, das nossas famílias, dos nossos traumas, e poder ser sujeito da própria história. Ou, como dizia Voltaire no fim do livro Cândido, o Otimismo, uma psicanálise levada a termo deve fazer com que cada um passe a se ocupar da sua vidinha. Cada um possa se ocupar do seu pequeno jardim atrás de casa, das suas flores. E cada um se ocupe do seu pequeno pedacinho de mundo. Que cada um suporte a sua insignificância. Uma das teorias sobre o fim de análise, e que anda junto sobre a teoria da formação do analista, se dá através da ideia de travessia do fantasma. Travessia do fantasma é uma das ideias de fim de análise e de formação do analista. Então eu vou falar para vocês o que é o fantasma, o que é a fantasia, para depois entender o que é a travessia do fantasma. A fantasia, né, pessoal, ela tem a ver com o como cada um de nós revestiu imaginariamente e simbolicamente a perda do objeto A. O que é o objeto A, vocês sabem, né? É esse pedaço de corpo que cai no momento em que a gente faz o recalcamento originário. Vocês lembram o que é o recalcamento originário, né? É quando a gente inscreve a noção de que a gente não é mais pleno, que a gente não é mais onipotente, que a gente é um sujeito castrado, marcado por uma perda. Isso, né? Esse objeto que cai no nosso processo de castração, a gente chama de objeto A. E cada um de nós cria inconscientemente uma versão de como restaurar essa perda e passa a vida atrás de restabelecer esse pequeno objeto caído. E a narrativa, a história, a cena que cada um de nós compõe, né, para organizar como se deu essa perda e como se vai restabelecer essa perda, é o que a gente chama de fantasia. Então vocês veem que a fantasia, ela tem uma função, né, de nos organizar em relação a essa perda, mas também de nos fazer acreditar que é possível restabelecer esse objeto perdido. Por isso que a gente escreve a fórmula da fantasia assim: sujeito barrado, punção de A. É a relação do sujeito. Aqui a gente tem a conjunção, que vem da lógica filosófica, e a disjunção. Quer dizer, essa relação meio que problemática e impossível de aproximação e distanciamento do objeto A. Essa é a fórmula da fantasia. Tá? Por isso que a gente escreve assim: é a relação do sujeito com o seu objeto perdido. E a fantasia, ela pode também ser pensada como um quadro, como uma cena, como um capítulo da nossa história que condensa toda a nossa problemática subjetiva. Compreendem, né? Vocês podem imaginam uma vidraça, imagina uma vidraça, e alguém toca uma pedra nessa vidraça, e a pedra entra e faz um furo nessa vidraça.
vai ficar um buraquinho nesse vidro, e ao redor desse buraquinho vão ficar as rachaduras, né? Que dizem de como entrou essa pedra. Vai ficar uma espécie de mapa, uma espécie de marcação, uma espécie de vascularização, de coagulação, né, que vai mostrar aonde foi feito o furo e os rastros desse furo. Esse é o fantasma. O fantasma tem a ver com isso, né, com esse mapa que indica aonde caiu o objeto A. E do qual, supostamente, se a gente seguir esses caminhos que apontam aonde caiu o objeto, onde está o objeto do tesouro, né, a gente supostamente vai encontrar esse caquinho, esse pedacinho perdido da vidraça original, narcísica. Então vocês imaginem, né, que essa vidraça, ou essa teia, essa rede do qual se inscreveu a nossa psique, vocês imaginem essa rede que a gente chama de grande outro, né? Essa rede onde estão todos os significantes que nos constituem, vocês imaginem que em determinado momento lá da nossa infância cai um objeto. Então eu botei aqui um buraquinho para a gente entender que esse objeto A cai. E a fantasia, o que é? É essa moldura, é esse quadro que o neurótico põe em cima da falta, em cima do buraco, para acreditar que é possível retomar esse furo. Isso é a fantasia. Então, ela tem simultaneamente a função de instância protetora, ela protege o sujeito do confronto com esse buraco, e também sustenta o desejo. Sustenta o desejo na medida em que faz cada um de nós acreditar que podemos recuperar esse pedacinho. Que, claro, é uma miragem, né? Não é possível recuperar esse pedacinho. Mas sustenta o desejo. Por isso que a gente diz, né, que a fantasia sustenta o desejo, e o que está atrás desse quadro é a castração do outro. A gente faz o A, que vem de altre, castrado, né? Então, essa janela, ela encobre a castração do outro. Castração do outro é o quê? É que falta um significante ao grande outro. Que a gente não quer saber disso. A gente não quer saber que o outro é castrado. A gente não quer saber que essa teia que constitui a nossa existência também não é plena, também não é cheia. É isso que o neurótico faz com o seu sintoma, né? O sintoma do neurótico está a serviço de encobrir a castração do outro. Para sustentar a completude do outro, né? Sustentar o gozo, no sentido de que se eu continuo acreditando através da minha fantasia que o outro é pleno e que o outro existe, eu não preciso me confrontar com o meu desejo. Enquanto o neurótico sustenta com a sua fantasia que é possível restituir esse pedacinho ao outro, ele não precisa se haver com a falta. E é isso que os neuróticos fazem. É isso que nós fazemos com os nossos sintomas. A gente fica sintomatizando porque em algum lugar a gente mantém a ilusão de completude. A gente mantém a ilusão de que é possível
preencher, recuperar o sonho perdido de papai e mamãe. A gente sintomatiza porque a gente acha que é possível responder à pergunta: o que devo ser para ser amado? Isso tudo é inconsciente, né? Isso tudo é como a questão funciona por trás da nossa vida consciente. Mas é o que todo neurótico busca, né? Com a fantasia, responder ao que ele supõe que seja o desejo dos pais. No fundo, é o que o neurótico, é o que nós tentamos com o nosso sintoma, responder aquilo que a gente acha que a gente deve ser para voltar a ser amado, a ser um objeto de amor. Como é que a gente reconhece a fantasia na análise? É fácil reconhecer a fantasia na análise. Se vocês fazem análise, vocês já devem ter reconhecido a fantasia de vocês. Quando vocês vão escutar os pacientes, vocês vão ver ela facilmente nas primeiras sessões. Chega um momento no trabalho de análise dos pacientes, né, ou no nosso, que a gente se dá conta que tem uma cena muito específica na nossa infância, na nossa memória, que a gente registrou essa cena e não sabe muito bem, mas aquilo lá é muito presente na nossa cabeça. Às vezes uma cena boba, às vezes uma cena absurda, mas que vira e mexe, a gente lembra dela, a gente fala dela. Esse é o fantasma, né? Essa cena que se repete na nossa fala, na nossa narrativa, nos nossos sonhos, nas nossas memórias, e que conjuga, né, que condensa e que enlaça as nossas grandes questões existenciais. Então, geralmente é uma cena curta da nossa vida infantil, aonde a gente viveu uma posição de objeto, de passividade, frente a uma situação aonde a gente não teve muito o que fazer. Então a gente reconhece o fantasma numa sessão de análise muito facilmente, né? Trata-se de um roteiro que o analisando detalha minuciosamente, mas que considera enigmático. Ele descreve todos os seus aspectos. É um relato que retrata uma cena imaginada com seus locais, sua época, as suas cores e sons. Então, todos nós, quando fazemos análise ou escutamos um paciente, eles vão chegar no momento e dizer: Bernardo, eu não sei direito por que eu lembro isso, sabe? Parece uma coisa até meio besta, mas tem algo ali que eu preciso entender. A fantasia possui personagens da cena infantil, então são personagens da cena infantil, uma ação principal que se desenrola, um afeto predominante e um gozo inconsciente que está a serviço de encobrir a castração. Então a fantasia é isso aqui, né? É uma cena infantil que se marcou como forma de mostrar que tipo de objeto eu fui para o outro, como se deu a castração em mim e como eu tento encobri-la. Então a fantasia é composta por 4 elementos: um sujeito, um objeto, um significante, né, uma ação e as imagens. O Vitor está fazendo análise, eu acho que ele é o único aqui que faz análise, então ele deve conhecer mais ou menos o seu fantasma, a sua fantasia. Né, Vitor? Eu ainda tenho minhas dúvidas, assim, mas... É porque eu recentemente descobri que não era bem uma psicanálise, assim, mas, porém, eu tava meio que levando mais para esse lado, porque, tipo, através assim, das sessões e tudo mais. Só corrigindo esse detalhe, assim. Mas tu já chegou próximo ao que seria essa cena fantasmática.
Sim. Né? Já chegou. Só não vou falar, né? Porque senão. Não precisa, eu também poderia falar da minha Meio íntimo. para elucidar, né? Para quem não teve a experiência. Mas se vocês pensarem um pouco na vida de vocês, né? Se eu disser assim, que cena da história infantil de vocês ficou mais marcada, ficou mais registrada quando vocês lembram dos sofrimentos de vocês, quando vocês lembram das angústias infantis, que cena vocês conseguem identificar que se interpõe às outras, né? Vocês mais ou menos vão saber qual é a fantasia de vocês. Tenso. Então a fantasia é uma maneira de gozar, de encobrir a realidade da castração. Então o que é a fantasia? Sim, Joyce? Professor, eu fui anotar ali os 4 elementos, que é sujeito, objeto, significante, e eu não consegui pegar o último. E a imagem? Tá bom, obrigada. É a cena, a imagem, né? Então, essa é a fantasia. O que seria atravessar a fantasia? Então, atravessar a fantasia tem a ver, né, porque a fantasia, eu não sei se vocês já entenderam, mas a fantasia é uma cena onde eu vivi essa cena, eu como um objeto, sofrendo uma ação de um outro. É uma cena onde eu fui passivizado. Então, atravessar a fantasia, em primeiro momento, pode ser, né, que eu viva essa cena sendo sujeito. Né? Eu me desloque do lugar de objeto dessa cena para sujeito. Quer dizer, eu vou subjetivar essa cena, me apropriar dessa cena e não mais ficar objetalizado nessa cena. É como se fosse metaforicamente, ao invés de dizer fizeram isso comigo, eu poder dizer eu vivi isso, eu passei por isso. Metaforicamente, é apropriar-se, né, da experiência de passividade, de objetalização. Ou, como diz o poeta, torna teu o que herdaste. Não sei quem diz isso, mas é interessante. Torna teu aquilo que herdaste. É interessante, tipo, agora que eu fiquei ouvindo, uma frase que estava ecoando, assim, tipo, na minha cabeça enquanto eu falava era eu sou isso. Isso sou eu, assim, no caso. Acho que dá para pensar também, né? Dentro daquela fórmula que a gente viu na outra aula, né? Aonde era o isso, o eu deve advir. Mais ou menos isso, né? É o eu poder se adonar daquilo que o parasitava. Eu sou isso, né? É interessante. Ou torna teu aquilo que herdaste dos teus pais. Ou como dizia Sartre, né? Faça o melhor com aquilo que fizeram de você. É toda essa lógica, né, da gente fazer essa volta, se tirar da posição de objeto e se ocupar desse lugar como um sujeito. Ou também podemos falar de subjetivar o trauma, ou se responsabilizar por aquilo que a gente é, pelo aquilo que aconteceu conosco, como dizia o Vitor. Ou se organizar em uma nova posição referente à perda do objeto, referente à castração. Tem todas as maneiras de pensar a travessia do fantasma. Não, assim, é interessante que eu entendi, mas eu sinto que eu não conseguiria pôr em palavras. Até o fim da aula a gente consegue. É difícil, assim, mas faz sentido, assim, faz parte de mim, aquilo sou eu. Isso. É muito interessante. Ou a gente conseguir encontrar capacidade de lidar com uma falta detectada no outro.
falta de significante, a gente manter uma distância correta dessa falta. Ou também o sujeito, a travessia do fantasma, tem a ver com o sujeito vir a ser onde as forças estranhas o dominaram. É isso que a gente está conversando, né, Vitor? Lá aonde eu fui submetido às forças do inconsciente, às forças do grande outro, às marcas dos meus pais, às neuroses da minha família, lá onde eu fui submetido como um joguete dessa rede de forças, eu poder ser. Isso também é uma forma de pensar a travessia do fantasma. Outra forma de pensar é a gente poder se destituir das alienações imaginárias, a gente poder se esvaziar das nossas identificações, para que emerja daí o nosso próprio desejo, né? Deixar de querer ser o que os outros esperam que eu seja, para eu poder ser quem eu sou. Deixar de querer agradar papai e mamãe, para eu poder ser dono da minha vida. Né? Deixar de me identificar com aquilo que colocaram sobre mim, para que eu possa me constituir e me construir daqui para frente da forma que eu quiser. Coisas desse gênero. Outra frase que acabou ecoando aqui na minha mente é se tornar protagonista da própria história. Também. É interessante também. Também. Eu lembro, tá vindo isso em mente porque eu lembro de estar estudando o método de individualização do Jung. Ele comenta bastante nisso, assim. Nesse caso, de virar o protagonista da própria história. Assim. É bem interessante. Acho que conversa bem com essa ideia, né? Ou fazer com que o sujeito opere sobre o que o opera. Fazer com que o sujeito opere sobre o que o opera. Isso vai fazer com que a gente possa, no fim de análise, se localizar com um desejo puro, se localizar com uma falta, frente a uma falta pura, não mais recoberta, né, pelas fantasias. O sujeito deverá pagar a singularidade do seu desejo. Então, vocês lembram que desejo, o que é, né? É a nossa... essa estrutura onde a gente fica confrontado com a falta, né? A gente deve pagar pela singularidade do nosso desejo, suportando a perda do amor e de proteção. E fazendo um luto, que significa enfrentar a falta do pai simbólico, né? E a própria falta. Então, para a gente poder fazer a travessia do fantasma, a gente tem que suportar a perda do amor, a perda da ilusão de proteção e fazer um luto desse pai poderoso. Desse pai que na nossa infância a gente acreditou que tinha todos os significantes. Né? Poder suportar que esse pai, esse grande outro, que a gente acreditou que tem todas as respostas, todos os significantes, é poder suportar que ele não existe. Que ele é apenas uma cadeia, uma estrutura de linguagem. Isso é a travessia do fantasma. Isso é o fim de análise. Deixar de esperar que a salvação venha do outro. Deixar de esperar que o outro vai me carregar no colo e dar o norte da minha existência. É poder entender que esse outro não existe, que ele se reduz a um toco de real. O outro, no fim de análise, se reduz, né, a simplesmente uma estrutura de significantes. Olhe como isso é pesado, mas libertador. A gente poder entender que esse outro
que nos constituiu e que a gente acreditou que ele podia resolver a nossa vida, ele é uma fantasia. É por isso, né, pessoal, que não existe psicanálise que carregue promessas de felicidade. A gente às vezes vê, né, por aí, psicanálise cristã, por exemplo. Isso é a coisa mais insensata que pode acontecer, né? Justamente porque a psicanálise ela leva o sujeito a tal ponto de confrontação com a castração que não tem como o sujeito se analisar e continuar acreditando na mitologia, nas religiões, nas metafísicas, né? Porque são versões do outro que vão se caindo, se diluindo no decorrer de um tratamento. E isso acontece tanto com o paciente como com o analista. E o analista também vai cair desse lugar de grande outro, vai cair desse lugar de objeto precioso, para justamente ajudar o paciente, né, a se deparar com esse furo da estrutura. Então, no final de uma análise, nós necessariamente vamos desapontar o nosso paciente. Então, vocês entendam que o neurótico, né, para não se deparar com o furo na estrutura ou com a castração, ele constrói esse quadro. Ele constrói um quadro. Então, imaginem uma parede onde tem uma janela. Imaginem uma parede, uma janela. O que o sintoma, o que o neurótico faz? Nessa janela, onde tem um furo, ele coloca um quadro. Então ele passa a olhar para a realidade através do quadro e não da janela. Ele passa a viver a realidade através dessa moldura, dessa pintura que ele coloca aonde teria um furo. Né? Mais ou menos isso. E no momento em que o neurótico atravessa a fantasia, é como se ele conseguisse deslocar esse quadro e olhar pela janela. É como se ele conseguisse suportar o mundo sem o enquadramento dessa pintura, dessa obra. E nesse momento da travessia da fantasia, essa relação do sujeito, né, tentando capturar o objeto A, tentando capturar, fazer de volta essa relação de plenitude, vai ser diferente, no sentido de que o sujeito, na travessia do fantasma, vai se dar conta de que ele é igual, ou ele é propriamente o furo. O sujeito vai acabar se identificando com o buraco, que é, no fim, que nós somos, né? Então, ele tira o quadro da parede, ele tira o quadro dessa estrutura e vai se identificar ele próprio ao furo. Ao furo quer dizer que o sujeito não tem consistência, não tem imagem, não tem substância. O sujeito é o vazio na estrutura. Então, é interessante, né? Ele estava aqui, né, nessa relação de conjunção e disjunção ao objeto e passa, na travessia do fantasma, a se identificar ao objeto A. Claro que imaginam o luto, né, que tem que passar por isso, né?
fazer o luto dos ideais, o luto das fantasias, o luto do próprio narcisismo, o luto das miragens egóicas, né? Fazer o luto da ideia de querer ser especial na vida, de querer ser o diferente, de querer ser o destaque, né? Fazer o luto desse lugar de falo, de querer ser o melhor, né? Fazer o luto disso. O luto de tentar ser o objeto que vai completar o outro. Fazer o luto dessas fantasias de imortalidade, de onipotência. Fazer o luto dessa ideia de que existe uma solução para a pergunta: quem eu sou? Não existe solução para essa pergunta, pessoal. Quem eu sou? Não existe. Por quê? Em primeiro lugar, porque ninguém vai nos responder, né? Não tem ninguém que tenha condições de dizer quem eu sou. Em segundo lugar, porque eu sou o buraco que se move na cadeia significante. E esse buraco não tem substância. Então, essa ideia de que alguém vai nos dizer quem eu sou e por que eu estou aqui, isso aí também é imaginário. Então, quando uma pessoa chega no fim de análise, ela não quer mais saber disso, porque ela entendeu que não tem como responder isso. Não há Deus, não há mestre, não há transcendência, não há evolução, não há nada disso. O que há é uma estrutura de linguagem e um buraquinho. Fim de análise seria a experiência de que não somos grande coisa, e, em particular, não somos a única coisa que falta para o mundo ser perfeito, para que nossa mãe seja feliz. No final de análise, experimentamos um certo desamparo depressivo, mas também uma extrema libertação, porque o que mais nos faz sofrer é a relevância excessiva que atribuímos à nossa presença no mundo, né? É a relevância excessiva que a gente dá para si próprio. E como dizia Caligares, fim de análise é poder viver pelo mundo com um pouco menos de bagagens, com bagagens um pouco mais leves, sem se dar tanta importância, sem dar tanta importância para as coisas. E o que se passa no fim de análise no laço transferencial? Então, estamos aqui, né, o paciente fazendo transferência, chegando perto do fim de análise, o que se passa? Bom, em primeiro lugar, vocês lembram que a gente estudou que o lugar de suposto saber do analista cai, aí o analista vai ser situado como um objeto A, né, no qual a pulsão é investida, e no fim de análise, esse lugar de objeto A também some. Porque quando o paciente simboliza definitivamente o objeto A, que é o lugar ocupado pelo analista, o analista também é jogado fora. Ou ocupa a marca de resto, de rebotalho. É dispensado, né? Não preciso mais de ti. Então, suportar isso, né, é o que permite o paciente chegar no fim. Suportar ser descartado. Por isso que a gente diz que o destino do analista numa análise é desaparecer. Né? Já. Não preciso mais vir aqui, acho que a gente já chegou onde tinha que chegar. Então, a transferência, esse laço de suposição de saber, de importância, de atenção dada ao profissional, se desfaz, se resolve, se dilui. A transferência se desfaz. Então, o fim de análise tem a ver também com a resolução da transferência. Então, o analista não vai mais ocupar esse lugar na fantasia do paciente que ele estava situado durante um longo tempo. Então, quando o desejo se resolve, digamos assim, o analisante não tem mais vontade de levantar sua questão. Por que não tem mais vontade? Porque ele entendeu, né, que aquele objeto precioso e esperado não vai aparecer, porque o analista também não tem para dar.
Então, o analista vai descer desse lugar de ideal que ele foi colocado. Então, vocês entendam, o que faz um bom analista, no fim das contas, né? O analista bom é aquele que tem capacidade e competência de suportar e de levar alguém até esse fim derradeiro do tratamento, aonde ele vai ser um bagaço, uma casca de banana, uma casca de laranja, né? O bagaço da laranja. E o que vão ficar são lembranças de algumas sessões, de algumas palavras e nada mais, né? Então, no fim das análises, os pacientes lembram de poucas coisas. Depende do analista, então, suportar ser abandonado. Porque se o analista não suporta ser abandonado, a gente vai ter ali as análises sem fim, né? Onde o paciente passa a vida inteira precisando do analista, porque o analista não suporta ser abandonado. Às vezes nós temos analistas que levam os pacientes para o fim, para o caixão, né? Para o fim da vida, porque não querem ser abandonados pelos pacientes. No final de uma análise, olha que interessante, né? O paciente faz o luto do analista e o analista também faz o luto do lugar que ocupou para o seu analisando. O primeiro luto é quando o analista desce da posição de saber. O segundo luto é quando o analista deixa de ser objeto causa de desejo. Se o analista não se deixa cair, ele pode conduzir análises intermináveis. Então, o essencial da posição do analista é deixar-se cair, suportar a posição de um rebotalho, o que é o resto de um processo de subjetivação. Não é um lugar muito bom de ocupar, mas quem quer ser psicanalista tem que suportar isso. O fim de análise também faz com que o paciente ganhe um certo tipo de charme, ganhe um certo saber sobre a falta, ganhe um estilo próprio. Uma pessoa que chegou ao fim de análise, ela ganha um estilo, um certo charme, um certo saber sobre a castração. Ganha também condições de brincar com as palavras, condições de brincar com os acontecimentos. Ganha um pouco de humor, né? Ele tem um certo ganho de entender que determinadas coisas na vida são inevitáveis. Para poder conduzir uma análise, e para chegar até esse fim de análise, né, só com alguém que conseguiu passar por esse processo, quer dizer, com um analista que chegou ao fim de análise, a ponto da gente dizer que quando alguém termina uma análise, ele se torna um psicanalista. Mesmo que não queira exercer o ofício, mesmo que não tenha interesse, né, em exercer isso, ele se torna um psicanalista. Quer dizer, ele está em condições de se oferecer como um objeto dessubjetivado para outra pessoa passar por esse processo. Então, quando a gente fala de formação do psicanalista, a gente fala de travessia do fantasma, de destituição subjetiva, de toda essa experiência que o psicanalista tem que passar para conduzir outras análises. Tem um livro muito interessante que eu sugiro para vocês, se vocês se interessam, que é esse aqui, do Antônio Quinet, chamado A Estranheza da Psicanálise. Que ele trabalha de início a fim, como se dá a formação do psicanalista, o processo de fim de análise, processo de cura, isso tudo que eu estou falando para vocês, né? Ele sistematiza muito bem nesse livro como é que se forma o psicanalista, né? Então, a formação do psicanalista tem a ver com isso que a gente está estudando, o fim de análise, conjugado com os estudos, né? Vocês já entenderam isso, né? Com os estudos teóricos, com a participação numa instituição, e conjugado com a supervisão, com a própria prática. Depois a gente vê isso em outra aula.
existe uma outra maneira de pensar a cura, o fim de análise, que é a ideia de identificação ao sintoma. Essa eu vou deixar para outra aula, né? Porque a gente tem que conversar um pouquinho sobre o que a gente viu até aqui e depois ver o que vocês fizeram em casa, né? Ou eu posso tentar resolver isso também. Acho que dá para pensar rapidinho, então, a outra forma de pensar o fim de análise como identificação ao sintoma. O que é a identificação ao sintoma? A gente vai ver que toda a nossa estrutura, né, ela se sustenta a partir de um sintoma chamado sintoma de estrutura, que a gente escreve com TH, que é esse quarto elo que segura a estrutura subjetiva da gente, a estrutura ternária, né? Vocês lembram do nó borromeano? A nossa psique, ela se organiza a partir do enodamento desses 3 registros, né? O real, o simbólico e o imaginário. A nossa psique se organiza a partir do enodamento desses 3 registros. E existe um quarto elo que passa pelo meio desse nó, que segura, que organiza, né, essa estrutura. E aqui no meio tem o objeto A, né? Esse quarto nó, esse quarto elo que segura firme essa estrutura é o sintoma. Não o sintoma clínico, não o sintoma padecimento, patologia, mas o sintoma, né, como núcleo mínimo de amarração da castração, de amarração do real. Então, a nossa estrutura psíquica, ela é toda articulada nesses 3 registros. Mas, quando a gente faz uma análise, a gente reduz, a gente enxuga essa estrutura imaginária de identificações, de fantasias, a gente reduz ela a uma estrutura mínima, né? A uma estrutura mínima, podemos pensar assim, a gente reduz o real, esse não simbolizável, né? Isso que registra, isso que resiste à nomeação, resiste à palavra, a gente reduz isso ao núcleo mínimo que a gente vai chamar de sintoma, né? Portanto, a gente vai enxugar essa estrutura, esse nó, chegamos num nozinho mínimo, bem pequenininho, né? Que essa partícula mínima não pode ser mais dividida, né? Então, a gente reduz o real enquanto não simbolizável, a gente reduz isso a uma partícula mínima, de forma que a impotência possa se tornar impossível, de forma que a impotência se eleve ao impossível. Então, a identificação ao sintoma como letra, né? Como uma marca mínima daquilo que não é mais simbolizável. Seria uma maneira de pensar que a gente consegue fixar esse gozo, essa angústia, essa forma de encobrir a castração, a gente consegue fixar numa letra. Fixar numa letra quer dizer que a gente consegue recobrir de forma mais eficiente possível o núcleo do real que constitui cada um de nós. Então, se a gente fixa o real com uma letra, esse real não tem mais a força de nos apagar enquanto sujeito.
fixar o gozo com uma letra, né? Fixar o real, furar o real, de forma que esse real não nos afanize mais. Ou, digamos assim, se identificar com esse pedaço de real como sendo o núcleo do nosso sujeito. Aquilo que o Vitor dizia, né? Isso sou eu. Isso sou eu quer dizer fixar com uma letra aquilo do qual a gente nunca vai conseguir realmente se adonar. Né? Tem um pedaço da nossa subjetividade, um núcleo da nossa subjetividade que a gente nunca vai conseguir se apropriar. Mas se a gente fixar com uma letra, se a gente circunscrever direitinho esse real, a gente pode viver sem com que isso nos machuque tanto. Sem com que a gente se torne impotente frente a esse núcleo de real. Isso é identificação ao sintoma, né? É quando a gente consegue fazer com que o nosso ser possa se associar a esse pedaço de real que não é redutível à linguagem. Um toco de real, marcado pela letra. Podemos dizer de outra forma, fazer o que dá com o nosso sintoma. Fazer o melhor com o nosso sintoma. Fazer o que dá com a nossa castração. Fazer algo de bom, ou de útil, ou de suportável com aquilo que nos habita. Reduzir o sintoma, portanto, a um elemento mínimo. Reduzir o sintoma a um elemento mínimo, gurias e guris. Então, é possível supor, né, que essa estrutura mínima do ser falante, esse núcleo de real enlaçado com o real simbólico imaginário, consiga alcançar uma consistência realmente efetiva, onde a saúde mental resultaria da condição de que se possa suportar a experiência do apagamento de si na cadeia significante, ou, portanto, suportar a experiência do real. No fim desse percurso, no fim desse trabalho de identificação ao sintoma, a gente pode pensar a cura, né, como uma condição subjetiva resultante da consistência de uma estrutura ternária mínima, né, que vai produzir uma falta irredutível, e essa falta irredutível vai operar de forma a livrar o homem, né, da angústia e do tormento da alma. Ou seja, essa angústia, esse tormento, isso que é inenarrável, não se esgota, mas pode ser, né, de alguma maneira, pode ser domado, apropriado. Domado, né? Vamos domar esse real de alguma forma que ele não mais vai gerar impotência. Identificação ao sintoma, né? Quer dizer, identificação a esse núcleo irredutível do real, ou travessia do fantasma. São coisas semelhantes, mas dito por outros caminhos. Bom, essa é a teoria de cura, de fim de análise, de travessia do fantasma, de identificação ao sintoma. Eu gostaria de ouvir um pouco a Fernanda. Fernanda, tu quer me ajudar, quer me perguntar, quer comentar? Professora, eu achei bem complexo tudo isso. Eu tô num nó aqui na minha cabeça para conseguir entender. Eu acho que eu vou ter que rever essa aula, porque eu fiquei perdida em vários momentos ali que eu não consegui acompanhar. Eu estava tentando entender uma coisa e tu já estava em outro assunto e daí deu uns nó aqui. Que bom. Esse é o efeito que eu espero produzir em vocês, né? Que isso abale um pouco, né? Abale um pouco as noções de vocês. Mateus, teve também essa sensação que a Fernanda teve de como assim? O que é isso?
Professor. Não, acho, não tanto assim, Não tanto? mas sim, realmente bastante coisa, né? Mas eu fiquei um pouco surpreso com a questão de o psicanalista, ele, tipo, para se formar psicanalista, ele chegou ao fim de análise, né? Eu não imaginava. Eu imaginava que ele ia meio que, assim, paralelamente, né? Ia fazendo análise e ia, né, analisando, né, no caso. É. A gente vai atendendo pacientes, a gente vai fazendo análise, a gente vai estudando, né? A gente vai atendendo pacientes com a psicanálise, né? Tu vai colocando em prática a psicanálise, tu vai supervisionando a tua clínica, tu vai estudando o que tu está fazendo, mas em algum momento, né, dentro da tua experiência como paciente, tu vai poder sentir que aquilo lá que tu está fazendo, que a maneira com que tu está intervindo, que a forma que tu está compreendendo teus pacientes, tu vai aos poucos entender que tu está conseguindo realmente ficar nessa posição de objeto a ponto de um dia tu poder dizer, ok, né? Acho que eu sou psicanalista. Acho que eu estou conseguindo ocupar esse lugar. Cada um tem uma história, cada um conta a sua formação psicanalítica de um jeito. Eu, né, como digo para você, já disse, eu consegui me dizer psicanalista depois de muitos anos, quando eu me dei conta que aquilo que eu fazia, aquilo que eu oferecia para meus pacientes não era psicologia, não era psicoterapia, não era aconselhamento, não era tratamento, que aquilo lá era psicanálise. No momento que eu me dei conta que aquilo que eu fazia era psicanálise, eu pude dizer, bom, acho que estou pronto, né, para me dizer, para me oferecer, para propor um tratamento psicanalítico. Para mim, isso levou uns 6, 7 anos. Tem gente que leva mais, tem gente que leva menos, mas tem a ver com esse processo tripartite, né, que a gente vai construindo de forma muito singular. Fernanda, sim? Professor, quando tu falou antes que o terapeuta, que o analista às vezes ele não meio que não consegue se desvincular do paciente, esse analista, então, ele não chegou ao fim da análise? Não chegou. Não conseguiu chegar a esse ponto de destituição subjetiva que o permita estar ali simplesmente como semblante de objeto. Isso aí. Sim, Matheus? Outra parte do texto que me chamou a atenção foi a questão daquela cena que às vezes a gente acaba lembrando, assim, né? Isso aí me assim, sabe, quando tu para pensar. É o fantasma, né? Exatamente. Tu se deu conta do teu? Eu não sei, complicado responder que sim ou que não, Bernardo, mas eu acredito que sim. Então eu vou dar um exemplo que eu me lembrei agora, né? Vocês lembram que eu estava falando um tempo atrás da transferência de uma paciente minha que tentava, de alguma forma, produzir um desencontro entre eu e ela na hora da sessão, no dia da sessão, né? Ou seja, que ela acabou repetindo comigo um desencontro que ela teve com a mãe, né? Sim. Então, o que é isso? Isso é um fantasma, né? Qual é que é o fantasma dessa paciente, por exemplo, né? Um dia, ela preparou um bolo, né? E ela queria surpreender a mãe
no trabalho levando esse bolo para a mãe. E aí, no momento, ela chega no trabalho para dar o bolo para a mãe e a mãe não está. Essa é a fantasia. Essa é a fantasia dela. Esse é o fantasma. É uma cena curta que ela marcou, né, na cabeça dela, que ela não sabe porque ela lembra disso, não sabe o que veio antes, o que veio depois, mas essa cena de levar o bolo para a mãe no trabalho e a mãe não está, vai determinar toda a história psíquica dela. Vai condensar tudo, né? A experiência de rejeição, a experiência de ser esquecida, a experiência central de que esse outro não está aonde ela espera que ele esteja, né? Toda a conflitiva da vida dela vai estar resumida nessa cena. Isso é o fantasma. Deixa eu ver se lembro outro fantasma. Uma paciente briga com a família e sai correndo na chuva e fica abrigada embaixo de um ponto de ônibus, na chuva. Briga com a família, corre para a rua e fica embaixo de um ponto de ônibus na chuva. Não sabe quanto tempo fica aí, não sabe que briga aconteceu, nada, mas tem a lembrança, a cena de ela embaixo da chuva, sem ninguém ir procurar ela. Isso é um fantasma. Por que eu lembro disso? Não sei. Mas parece que isso traz algo da minha vida. Então esse fantasma, né, conjuga, carrega a sensação, né, de abandono, de ninguém ter lutado por ela, de ela ser um nada para os outros, de ela ser jogada fora. Entendem? E essa fantasia, esse núcleo aparentemente ingênuo, né, é o que nos dá o roteiro do como esse sujeito experimentou a castração. O que lhe foi para o outro? E aí, como ele deve restituir isso? Por exemplo, um dia o meu pai estava chorando e o Grêmio fez um gol. E eu vi que o meu pai parou de chorar e ficou feliz. Não sei por que eu lembro isso, né? Mas um dia meu pai estava chorando, o Grêmio fez um gol e ele ficou feliz. Isso é um fantasma. O que isso vai dizer para essa pessoa, né? Que ela não consegue fazer o pai feliz, né? Tem uma tristeza ali, mas que se ela conseguir fazer um gol, jogar no Grêmio, ser um jogador de futebol, ela vai restituir essa castração paterna. Então a fantasia, né, vai guiar a vida dessa pessoa. Então ela vai tentar ser jogador de futebol, vai tentar jogar no Grêmio, porque se ela conseguir fazer isso, ela vai responder esse enigma da tristeza paterna. É um fantasma que vai determinar a vida dessa pessoa. O que seria, né, atravessar o fantasma nesse caso, né? O que seria, né? Seria justamente poder suportar a tristeza, a castração desse outro e não ficar mais comprometido, né, em ter que fazer um gol para esse pai ser feliz.
coisas do gênero, né? Então o fantasma é isso, a travessia do fantasma é isso, né? É se tirar desse lugar em que a gente acreditou que a gente ficou enquanto objeto para o outro. Lugar de abandono, lugar de abuso, lugar de violência, lugar de solidão, lugar de preciosidade, lugar de super criança, né? Cada um tem o seu lugar aí frente ao desejo do outro. Esse é o fantasma. Professor, a questão assim de eu querer que os meus pais gostem de mim, um exemplo, eu vejo muitas famílias mais antigas que eles falam, meus pais não eram amorosos, daí a pessoa se frustra com isso, ela gostaria que eles fossem, mas eles não são, e aquilo lá vai, eles vão insistindo nessa questão de eu quero que eles demonstrem o amor por mim, e isso não acontece, isso também é um fantasma. É um fantasma, né? Porque a pessoa quer isso, mas isso não acontece. Pô, mas essa é a história de todos nós. Só que a gente às vezes tem mais consciência, às vezes tem menos. Mas se tu for se analisar, tu vai se dar conta, né, que o que tu faz na tua vida e as coisas que te angustiam têm relação, né, com como tu acreditou, ou o que tu acreditou que tu deveria fazer ou ser, para poder ser amada pelos pais. Essa é a nossa história. Isso aí. Uma pergunta. Esse fantasma, ele pode ser, por exemplo, não uma cena específica, mas uma fala também? Pode ser uma frase. Uma frase frequente, assim. Uma frase, uma frase, pode ser uma fala, né? Como tu disse, uma fala, pode ser uma escrita, mas sempre tendo o sujeito, o objeto, a ação e a cena, né? Pode ser uma frase também, que sempre se repete. Acho que eu sei qual é o meu agora parando para analisar. Fantasmas de abuso, né? São muito frequentes, né? Da menina que é abusada pelo pai, pelo tio, né? Que aquela marca fica e aquela marca acaba determinando a vida da pessoa. Ou crianças, por exemplo, um fantasma muito comum, né? A criança que fica esperando os pais buscarem no fim da aula e os pais não chegam, né? É um fantasma muito comum, né? Ficou na escola esperando num dia de chuva e os pais não vieram buscar, né? Isso é muito comum. Fantasmas assim, fantasmas dos pais brigando e a criança encolhida no quarto enquanto ouve os sons, as batidas, e aquilo fica premente de libido. Fantasmas, por exemplo, de brincadeiras sexuais infantis, onde o priminho e a priminha ficam se tocando e alguém abre a porta e a criança sente culpa e vergonha e passa o resto da vida sentindo culpa e vergonha porque aquele fantasma marcou. Coisas do gênero, né? Que tem que ser diluído isso, né? Tá, gente? Brenda e Joyce querem falar um pouquinho? Vocês não falaram? Eu só ia comentar a mesma coisa que o Matheus comentou, que eu achei interessante, porque eu também pensava que no caso, o analista, que ele fazia terapia assim sempre também. Que ele não chegava, tipo, ele não tinha que chegar necessariamente num processo, assim, de chegar no final de cura, assim. Vamos pensar. Interessante. Vamos pensar assim, né, que o analista que trabalha com psicanálise, né, ele continua se analisando sempre, né? Então, essa experiência de destituição subjetiva, ela é alcançada, né? Essa travessia do fantasma, ela é feita, mas não quer dizer que ele possa parar de se analisar, porque esse é seu trabalho, né? Então ele vai continuar o seu trabalho de análise,
Porque o inconsciente vai continuar produzindo efeitos, né? A escuta dos seus pacientes vai continuar produzindo efeitos na sua mente, mas, quer dizer, ele conclui logicamente a sua análise, mas continua fazendo análise. Então não quer dizer que uma pessoa, quando chega ao fim de análise, ela para a experiência analítica. Quer dizer que ela concluiu, né, aquele tempo de distanciamento do quadro em que ela estava alienada. Mas ela continua se analisando, né? É como eu disse para vocês, como eu trabalho com psicanálise, eu estou quase há 15 anos em análise, né? Vou continuar até o que eu trabalhar, né? Mas não quer dizer que eu já não fiz a minha travessia. Tá, Certo? entendi. Entende? Uhum. Sim, Matheus. Só mais uma questão que eu fiquei assim meio confusa. Que nem tu disse assim que quando tu faz essa travessia, né? Que daí digamos que chega ao fim, o paciente se sente, é quando ele se sente o bagaço da laranja, mas bem no sentido literal mesmo, assim que a gente diria. Não, esse é o analista, Brenda. É o analista? É o Tá, analista que cai desse lugar, que fica no lugar de resto, tá, tá? entendi. Entende? Tá. Sim, Matheus. Tinha comentado que quando o analista se analisa assim, né, ele afina o instrumento, né, o Uhum. trabalho dele, né? Que é tipo uma manutenção, assim, né? É a manutenção da nossa ferramenta, do nosso instrumento. Bom, vocês ficaram para hoje, não sei se todos fizeram o exercício, mas vocês ficaram de ler o texto aqui, conforme nosso guia de estudos, né? Recordar, repetir e elaborar, e de assistir o vídeo do Christian Dunker, recordar, repetir e elaborar, e com isso vocês iriam conhecer um pouco mais desse processo, né, que a gente já estudou. Alguém de vocês teve acesso, buscou esse conteúdo para realizar a atividade ou ninguém? Doutor, tu passou quando essa atividade? Essa foi quando a gente estava estudando as resistências ao processo analítico, faz umas 3 semanas, 2 semanas. Eu Nossa, escrevi o texto, pô. Hã? Eu escrevi um texto. Eu fiz, no caso, né? Opa, tu tem ele aí? Tenho, mas eu vou resumir, né, professor? Resume para nós, só para a Eu gente. meio que fiz uma analogia, assim, não sei se está certo, mas Tá? a gente pode tentar, né? Coloca aí para nós, para a gente refrescar a memória. Tá. No caso, é identificar quais são os processos de recordar, repetir e elaborar, né? Uhum. Aí eu consegui fazer uma analogia mais ou menos que o analisando, ele evoca em processo de transferência